Virando a página, voltamos a falar então da pandemia da Covid-19. O prefeito petista de Araraquara, Edinho Silva, pôs a cidade do interior paulista em lockdown nesta segunda-feira. A medida tem validade de 15 dias. Segundo o chefe do executivo, o objetivo é conter o avanço das novas variantes do coronavírus detectadas pela primeira vez no município. A partir de agora, só pode circular na cidade quem trabalha em atividades essenciais, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis, ou quem for usar algum desses serviços. Todos os estabelecimentos devem fechar até às 20 horas. A fiscalização também será mais dura, com agentes de segurança fazendo blitz pela cidade. Vale lembrar, no ano passado, uma mulher, a Silvana, que falou conosco aqui no programa, foi brutalmente agredida pela polícia local porque estava sentada numa praça durante o isolamento. É um episódio triste, mas que temos que relembrar para que não volte a acontecer. Vamos ver. Essa é a imagem da abordagem, para você que está nos ouvindo pelo rádio. Estamos mostrando aqui a abordagem feita a Silvana naquela praça em Araraquara. Logo no começo da pandemia, né, quando as primeiras medidas foram impostas, ela grita bastante enquanto é algemada, inclusive pelos agentes de segurança de Araraquara. Eu não tô respirando, solta meu pescoço! Então, a senhora não resista! Vamos lá, Guilherme Fiuza, o que dizer dessa nova decisão agora do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que coloca a cidade em lockdown, Fiuza? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não ouvi nenhum desses humanistas de plantão, né, desses que passam aí a vida anunciando a iminência do fascismo. Eu não ouvi ninguém sair em defesa dessa senhora e contra essa cena brutal que nós vimos. Ô Vitor, a gente tem que passar isso para sempre, essa cena, né? Esses homens muito fortes cercando uma mulher sozinha, agredindo essa mulher ao arrepio da lei, jogando essa mulher no chão. Onde é que estão os humanistas? Onde é que estão esses defensores de direitos humanos, direitos da mulher, né? Direitos das pessoas mais humildes? Sumiram. Eles perderam completamente, todos, eu estou generalizando mesmo, de propósito, né? Perderam completamente esse vernizinho, né, progressista, humanista, porque esta cena foi uma de muitas cenas nessa pandemia. Todos eles estão caladinhos na quarentena VIP até hoje, os empáticos do Zoom, né? Então, o prefeito de Araraquara, ele é mais um símbolo do que nós vimos espalhado pelo Brasil e pelo mundo, do tiranete que estava lá no armário, esperando uma chance, um pretexto para mostrar toda a sua vontade de mandar nos outros, de bater no cidadão, né, de exercer o poder na marra, no grito, né? Estava lá, inequívoco. Olha para a Argentina. A mesma receita. Eu não vou me cansar de repetir aqui, né? É o progressista. Aí vem o ministro do STF dizer assim, não, aquele é bruto, mas é de direita. Não adianta. Não tem, enquanto ficar preso nessa dicotomia, vai levar goleada desses demagogos aí. Porque eles vêm e dizem, não, a gente é fofo. Aí vem um artistinha num lugar, vem um empresáriozinho, um nerdzinho bilionário, aporta um dinheiro, fica tudo bem. Então tem que dizer o seguinte, a Argentina é um populismo que se diz de esquerda, mas é só um populismo miserável, né, que está destruindo o país com um lockdown interminável. E esse prefeito de Araraquara é a mesma coisa. Esse lockdown aí que ele decreta não tem um laudo. Fecha tudo, né? Nós estamos vendo isso acontecer. E o prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, eu garanto para você, ele está tranquilíssimo ao tomar essa medida. Porque a Angela Merkel está tomando essa medida. Porque o Boris Johnson, não, é de direita, é conservador. Isso não dá camisa a ninguém. Está lá o Boris Johnson abanando o rabinho para a China, para a OMS, para essa diretriz aí que ninguém trouxe em um ano um único laudo, né, que isso salve ninguém. Ao contrário, né, as grandes referências acadêmicas mostram as áreas mais trancadas são as que mais sofrem
com a pandemia, né? Não há um sistema inteligente de proteção aos vulneráveis, aqueles que vão realmente padecer com a Covid. E, no entanto, esses demagogos, esses hipócritas estão aí à solta. O que a gente tem que esperar é só o seguinte, Vitor Brown, ou Ministério Público, Judiciário, acordam para isso e passam a requerer dessas autoridades que estão impedindo o funcionamento da sociedade. Isso é um regime de exceção. Isso é um atropelo a garantias basilares do direito. Está todo mundo cego, está todo mundo fingindo que não viu. Então, se essas instituições não aparecerem, isso vai virar caso de polícia. Né? A gente não quer aqui instigar o conflito, etc. Mas o que o cidadão vai fazer? Olha, eu estou querendo trabalhar. Tem um prefeito lá, como fez lá o prefeito de Curitiba, né? Uma comerciante da área de calçados tentou botar o telefone do delivery na vitrine dela. Chegaram lá os brutos do prefeito e impediram que ela fizesse isso, com ameaças. Então é o seguinte, ou a gente parte para uma situação legal em que o Judiciário, o Ministério Público vão acordar, né, para essa supressão de direitos e vão fazer o seu papel, ou vai virar caso de polícia. Você vai na delegacia e vai dizer, eu quero um direito de funcionar. E aí vamos ver quem é que vai ter mais garrafa para vender, porque esse assunto já passou há muito tempo aí dos trilhos da democracia. Zé Maria. Olha, eu não sei como o Supremo Tribunal Federal pôde errar tanto no enfrentamento do novo coronavírus aqui no Brasil, porque ele desorganizou a centralização de comando, a centralização de definição de normas, né? E jogou para as prefeituras onde exatamente a prefeitura não deveria ter direito, que é normatização. Isto é normatização. Eu sempre defendi que o prefeito é que tem ali a opção inicial, porque nenhum município é igual ao outro e a pandemia ela não estava indo naquela direção de forma igual em todos os municípios. A gente viu de que lugares onde a concentração era maior, como por exemplo São Paulo, a coisa explodiu primeiro e depois houve uma interiorização. Mas o que eu cobro é um critério, é uma coordenação que o Supremo Nacional destruiu. E também não houve uma grande liderança internacional como a gente esperava que houvesse num caso assim. Eu, pelo menos, acreditava na OMS, acreditava nessas organizações internacionais de que estaríamos protegidos. E os países investiram muito dinheiro nessas organizações. Se transformaram em cabides de emprego da China e do Brasil também, que pendurou alguns aí em algumas instituições como a OMS, e não é só a OMS. Neste caso aí, Fiuza, a ministra Damares Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ela tem protestado e ela tem mandado apurar exatamente esses casos aí. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que é uma pessoa que tem competência legal para analisar. E a coisa se perde. Eu acho que o Ministério deveria se aproximar mais desses casos e mostrar como exemplo de como não se deve gerir uma crise assim. As pessoas estão tensas, as pessoas estão com medo, exatamente pelo aquele pavor inicial. Agora já há um certo relaxamento de que todos morreriam se saíssem de casa, né? E aí a economia vai para o buraco, não pode ficar eternamente assim, e chegamos ao momento em que vem um prefeito como Edinho, Araraquara, e manda de novo fechar a cidade. É uma ação forte demais, e que não tem resultados. Ele tinha que estar preocupado com o tratamento das pessoas, com os hospitais e com esse tipo de procedimento. Fechar de novo não adianta, não adianta. Você, Ana? É engraçado, né, Vitor, que ele coloca ali nessa proposta ali, nessa imposição, né, de lockdown em Araraquara,
o que é atividade, apenas o que é atividade essencial, mas essencial para quem, né? As pessoas estão aí sufocadas economicamente, toda atividade, todo o emprego é social. Vamos fazer aniversário de 1 ano vamos trancar tudo por apenas 2 semanas para achatar a curva. A curva não achatou, o vírus ficou preso dentro de casa. Isso que o Fiuza fala sobre a ciência do lockdown até hoje, 1 ano depois, ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma instituição, organização ou governo apresentou qualquer dado científico, se fala tanto aí em ciência, sobre o lockdown, se ele funciona ou não. Eu moro num estado dos Estados Unidos, a Califórnia, que continua totalmente trancado, os números de contágio só aumentam e a gente não consegue entender por que continua colocando essa imposição desse lockdown, ainda mais aqui, num estado aí um estado relativamente quente, agora no inverno, as pessoas estão sempre ao ar livre. E isso está sendo questionado aqui. O que eu deixo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para conversar em casa com seus amigos, é uma coisa que o Rodrigo Constantino fala muito. Não é a desobediência civil violenta, mas nesse caso é a proteção à nossa Constituição e aos nossos direitos. Eu comentei há um tempo atrás aqui nos Pingos como as pessoas começaram a andar aqui na Califórnia com a Constituição americana no bolso e a Constituição do Estado. E assim começaram a abrir os seus estabelecimentos e quando havia uma intervenção policial, eles abriam, Vitor, a Constituição americana, a Constituição estadual e perguntavam, primeiro aponte aqui onde você tem o direito de trancar dessa maneira, porque todas as medidas sanitárias estão sendo respeitadas, as medidas de distanciamento, até do uso de máscara em relação, mesmo no uso de máscara, que a ciência até agora não comprovou absolutamente nada, as pessoas colocam máscara. Então, Vitor, o convite fica aí para começar a debater não uma desobediência em relação à abertura dos estabelecimentos, mas uma proteção às nossas liberdades que estão na Constituição. Para mostrar o duplo padrão aí dessa hipocrisia, Vitor, aqui na Califórnia agora, e isso está acontecendo porque as pessoas chegaram no seu limite, o governador daqui, Gavin Newsom, está sendo chamado aí para o recall na cédula que será em julho. 1.500.000 assinaturas já foram colhidas e esse é o número para você chamar o governador para o recall. Mas agora, Vitor, eles querem uma verificação de assinaturas, a mesma verificação que foi dispensada para a eleição presidencial em novembro. Inacreditável.